estamos de volta com mais um episódio do nosso Fala Mercado aqui no Coletiva.tv. Para quem está chegando agora ou ainda não está acostumado com a dinâmica, toda semana nessa mesa comigo, 2 convidados. Um que é o nosso entrevistado e o outro que vai conduzir essa conversa, porque eu não vou sair falando de tudo, ainda que eu interrompa sempre. Então, esses 2 convidados são sempre muito especialistas ou muito metidos a... Então não vou ser eu trago sempre pessoas que têm aqui argumentos, opiniões bem embasadas para que eles falem e eu fico aqui só fazendo as minhas participações especiais. Mais uma vez eu tenho a honra de receber aqui dois profissionais que eu admiro, mas também 2 grandes amigos que eu ganhei no mercado. Então, Fernando Pullman, Carlos Guimarães, muito bem-vindos. Já deixo vocês falarem, já passo a bola para vocês. Antes eu vou contar para a audiência quem são vocês de verdade. Já aviso que eu não posso falar do peso dessa mesa, porque a produção vai me xingar, já que eu falo sempre disso. Mas eu vou deixar por vocês então, tá? O Carlos Guimarães é doutorando em comunicação pela PUC, mestre em comunicação e informação pela URGS, com especialização em jornalismo esportivo também pela Federal. Professor de jornalismo da ESPM e comentarista esportivo da Rádio Guaíba. Teve passagem pelas rádios Gaúcha e Bandeirantes, somando 24 anos de atuação no meio. Não era nem nascida, né? Mentira. Autor dos livros Peleia, os 50 maiores jogos do futebol gaúcho, o comentarista esportivo contemporâneo e Você Entende de Futebol, esse inclusive lançado agora em 2022, recentemente. Quem quiser conferir, inclusive, capa, onde comprar, vai lá, dá umas voltinhas ali no primeiro vídeo, que o Guima aqui já está virando sócio do Fala Mercado, que já veio aqui conversar com a gente. Ele também é membro do Núcleo de Estudos de Rádio NER, que é um grupo de pesquisa vinculado à URGS, e ainda é pesquisador nas áreas de jornalismo esportivo, futebol, cultura e mídia. O Fernando Pullman é sócio cofundador da Quentos e Circo, é um dos principais especialistas em YouTube do país, com um olhar focado em possibilidades de faturamento na plataforma e uma larga experiência em relacionamento com grandes marcas do mercado de entretenimento. Hoje, ele, além de diretor de novos negócios da própria empresa, é também responsável pela estratégia de novos negócios do canal do YouTube do psiquiatra Augusto Cury, e roteirista do canal do nosso atual governador Eduardo Leite. Ele é co-criador do Sexta-feira 13 e do Grenalizando, que são também programas do YouTube. Me perdi. Também atuou durante 15 meses como diretor estratégico do canal do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Além disso, já mentorou mais de 20 canais de YouTube, ajudando na construção e vários cases de sucesso na plataforma. Por que eu trouxe esses meninos para conversar com a gente? Porque a gente vai falar hoje sobre jornalismo identificado, especialmente no esporte. Aliás, vou contar aqui que o Fernando ele é mentor extraoficial de 2 canais dos jornalistas Fabiano Baldasso e JB Filho. Tá bom, Guima? Não tá. Não tá bom. Não tá, é tu então, foi tu então. Agora complicou, né, Guima? Gente, eu vou dizer para vocês, daqui a uns 10 minutos eu vou pedir pra produção pegar uma faca pra cada um, porque hoje eles vão se matar e eu vou ficar aqui só de camarote. Meninos, a palavra então está com vocês, porque aqui o protagonista é o mercado. Bom, primeiro eu queria te agradecer, né? É muito legal estar aqui, é muito legal estar com o Guima, né? A gente brinca aí, mas eu e o Guima a gente já fez um monte de coisa junto, inclusive Sexta-feira 13, né? Que está aí citado na mini biografia, o Guima era meu sócio. E a gente tem aí algumas discussões já sobre isso, né? Então, como aqui eu não estou para bater boca, eu estou para te perguntar, eu já vou... Não que tu vai te segurar, né, não, meu bem? Não, vou tentar me segurar. Tá bom, vai te comportar? Vou me comportar. Tá bom. Eu vou primeiro deixar, obviamente, o Guima se apresentar, né? As boas-vindas dele. Boas-vindas, né? Mas, Guima, já vou aproveitar e já vou emendar uma pergunta para ti, tá? O normal seria te perguntar o que tu acha do jornalismo identificado, mas não vai ser isso que eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar porque eu sei que, antes de tudo, tu é um pesquisador, tu é um cara que gosta de estudar comunicação. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que surge esse movimento, né? Porque ele foi um movimento. Ele começou com o YouTube, daí jornalistas começaram a se identificar,
alguns antes, né? Tipo, o Baldasso dedicou lá na Atlântida. Meneghetti também Isso, no Metro. Né? E aí vai pro coisa. E depois as rádios começam a assumir isso, que era uma coisa que não era normal, né? A gente tem jornalistas do tamanho do Cris, por exemplo, lá na Guaíba, um cara que eu sou... Cristiano Oliveira, para quem não sabe. Isso, que eu sou completamente fã e é um cara identificado. Então eu queria entender um pouquinho como é que tu enxerga isso dentro desse movimento. Cara, obrigado pelo convite, Márcia. Mais Obrigado, uma vez. Mais uma vez, valeu mesmo. E muito feliz de estar aqui com o Kuhlman, porque quando a gente combinou assim, coisas desse programa, ela trouxe o nome do Kuhlman, vai fundo que ele está na faixa dos 30% que são autorizados aí para participar. Os outros 70% brigaram comigo, inclusive o Baldasso. E tudo bem. E tudo bem, tudo bem. Depois eu faço as pazes também, Thaís. Tu Brincadeiras briga à com a parte, mesma facilidade que tu te reconcilia, Guima? sem dúvida. Ah, legal. Tirando 3 pessoas, sem dúvida. Uma desligar a câmera também. Uma delas sugeriu que participasse junto comigo. Agora falando sério, Depois que gente. desligar o microfone, tu vai me contar quem são? Não, Não, eu- Não, o meu eu já sei. Agora eu já entendi, mas duas eu outras quero duas... saber quem é agora. Eu te conto, uma eu já sei. Cara, o Fernando, eu acho que tem muito a ver com... Acho que a comunicação fala muito com o que cada tempo pede, né? A fala de cada tempo ela é diretamente relacionada à comunicação, ou seja, a fala de cada tempo que eu digo é a sociedade, de como a sociedade se encontra em cada tempo. Hoje a gente vive uma sociedade que se relaciona diretamente com a comunicação, diretamente com a internet. É uma revolução? Sim, as pessoas elas minimizam, óbvio que é uma revolução. A gente tira a internet da nossa vida para ver o que vai acontecer. E tira a televisão da nossa vida um dia para ver o que vai acontecer. A gente vai viver sem a televisão. A gente hoje não vive sem a internet. Tá? Eu consigo não ver TV um dia. A gente não consegue ficar sem mexer no celular durante Quando cai o WhatsApp, né? Exatamente. Parece o bug do milênio, né? É uma revolução com uma potência muito alta, né? Uma revolução contundente, uma revolução como já aconteceram outras lá atrás. Tá? Então, como há uma revolução, há um rompimento. E como há um rompimento, há uma nova fase onde costumes, comportamentos e hábitos de uma sociedade eles se renovam, ou eles reaparecem, ou eles até surgem. E aí eu acho que dentro do jornalismo esportivo isso fatalmente aconteceu para a gente ter um fenômeno que eu vejo do pertencimento. Primeiro, eu acho que esse pessoal todo ele admitiu o time para se encontrar num nicho de mercado que eles entenderam que estava se abrindo. E aí a gente vê de novo o Baldasso como pioneiro. O Baldasso é um desgraçado, que é um pioneiro em um monte de coisa. Né? A real é essa, um cara que enchegou à frente. Eu acompanhei isso. Digam pro Baldasso que ele pode vir. Fica aí o convite, né? Eu vivo com o Baldasso há 25 anos, ele sempre foi à frente dos outros. Ele é à frente dos outros. Queiram ou não, gostem ou não, ele é à frente dos outros. E só para fazer justiça a isso, né? Eu acho que é importante a gente falar que o cara que pegou o Baldasso pela mão e levou para isso foi o JB Filho. Tá? Porque para alguma coisa sim, mas não para tudo. Pro YouTube sim. Pro YouTube sim. Pro YouTube sim. Pro YouTube sim. Mas acho que para a questão da identificação, para a questão do Baldasso se reinventar como marca, sim. Aí é ele. Eu acho que ninguém pegou ele pela mão. Eu acho que é ele. Ele tem um brilho próprio, tá? Ele tem. Não, ele tem. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. O Baldasso é um cara que é um comunicador que ele vai ficar para a história do Rio Grande do Sul. Ele é. A gente vai estudar o Baldasso que nem tu estuda hoje o Rui Carlos Oscar. Também. Não, que nem tu estuda hoje o Rui Carlos Oscar, a gente vai estudar o Baldasso. E eu vejo que esse movimento do Baldasso, os outros, eu acho que tem que separar muito o que foram os que se identificaram antes, tipo Guerrinha, Cabral, Santana, era muito pouca gente. Era pouca gente. Tá? Era pouca gente que se identificou ali como também uma condição de carreira. E aí eu acho que esse rompimento que eu falo é o Baldasso. Ele veio toda a galera atrás, muito por causa do Baldasso. Tá? E o que eu vejo é que a sociedade atual se identifica muito com pertencimento. Tu precisa, aquilo que tu consome, aquilo que tu ouve, aquilo que tu enxerga, seja no YouTube, seja no TikTok, seja nos perfis que tu segue, tem muito a ver com aquilo que tu te identifica e com aquilo que tu busca pertencer. Então, quando o Baldasso se afirma Colorado, uma leva enorme de pessoas que acompanhavam o jornal. Peraí, e a gente com a gente, cara. Vamos abandonar esses loucos que ficam se fazendo aí, não dizendo time, e vamos se juntar a esse louco porque ele é um dos nossos. Beleza. E aí a gente tem um fenômeno. Eu preciso, antes, então, eu vou fazer minha primeira interferência já na largada, já no primeiro. Antes disso, com licença, gente, mas eu preciso tirar esse controle remoto daqui. Tá me incomodando.
eu preciso fazer 2 observações, assim, disso que tu tá falando, Guima, que eu acho muito interessante, quando vocês citam Paulo Santana, Guerrinha, que foram caras que basicamente já entraram praticamente identificados na imprensa. E ainda assim foram sempre extremamente respeitados, certo? Eu não vejo a mesma credibilidade desta nova leva. Não né? é pra ter. Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. E o segundo ponto é que existe... Eu conheço vários jornalistas esportivos e já tive a honra de entrevistar muitos, mas assim, vocês acreditam que pode ser jornalista esportivo sem ter um time? Sobre por que o Guerrinha, por que a gente tem que diferenciar? Na minha opinião, claro, não sou o dono da verdade, o Guerrinho, o Santana, o Kenny, Cabral, essa turma que veio antes, tá? Tu falaste em credibilidade, Márcia. Eu acho que não é sobre credibilidade que se assenta o fenômeno do jornalista identificado de internet. Entre eles, o maior caso é o do Baldasso, sim. Se assenta em engajamento e numa condição de despertar ao mesmo tempo amor e ódio. Ele precisa conviver com o ódio, porque o ódio engaja. Ele precisa conviver com um monte de pessoa que vai assistir ele para poder falar mal dele. E não é sobre credibilidade. O Baldasso, ele não tem a credibilidade desses outros que a gente falou. Mas naquele tempo, quem se sustentava no jornalismo esportivo era por credibilidade. Hoje é por engajamento, é por sensação. O cara que está na internet, o Fernando, ele precisa despertar no outro, eu acho isso, uma sensação, um sentimento. Precisa despertar uma sensação, seja de repúdio, de amor. O hater da internet, ele é um mal necessário, né? Sim. Ele é um mal necessário. E eu acho, só aproveitar que o Guima parou para tomar água, eu vou me atravessar aqui, que nem diz no Alegrete, né? E eu acho que existe um processo diferente dentro disso, que é o seguinte: um Kenny, um Guerrinha, um Santana, ele não tinha o contato direto e imediato com o público. Também. Que é diferente, tu entendeu? Sim. Por exemplo, o Baldasso, eu tenho amigos gremistas que quando o Grêmio perde, a primeira coisa que o cara faz é ir lá assistir a live do Baldasso. Não, quando o Grêmio ganha, é mais interessante desculpa, quando o Inter perde, e quando o Grêmio ganha. O que ele vai dizer? Tá? É porque essa Quero rir da cara dele. Isso, essa relação, né, que forja essa paixão chamada Fabiano Baldasso. Né? E futebol. No futebol, e Duda Garbi, né, pra gente usar o outro lado, se bem que o Duda não é um cara... O Duda eu acho um pouquinho diferente. Isso, né? O Duda não é um cara que age assim. O correspondente ao Baldasso é o Farid. Isso, o Farid Germano Filho, né, seria esse correspondente. Mas essa construção desse personagem que ele é um torcedor médio. A gente sabe que o Baldasso não é um torcedor médio. O Baldasso não é. O Baldasso poderia sentar aqui conosco e discutir tática. Mas o Baldasso não quer ser isso. Não, tudo bem, mas tu entendeu. Mas assim, ó... Produção pega a faca. Mas assim, ó, o Baldasso, ele não quer fazer isso. Ele não quer. Ele não se importa com isso. Entendeu? O Baldasso, o Baldasso quer ser que nem o meu porteiro. Isso. Eu chego lá e o meu porteiro diz assim, e aí, seu Fernando, hein? 3-0 ontem, hein? E o que tu faz? O time jogou mal, nós tomamos um arrodeão do Aimoré, entendeu? E o porteiro tá faceiro, porque foi 3-0, para ele não interessa o time, interessa o resultado. Olha só, se um jornalista, eu vou entrar na tua segunda pergunta também, tá? Vamos pegar um cara como eu, assim, que é um comentarista que não revelou o time. Eu não gosto de dizer o título isento, tá? Porque eu acho que a gente não é isento. É um cara que não revelou o time, ponto. Um cara que ninguém sabe para quem torce, ou se sabe para quem torce, não fala. A resposta da tua segunda pergunta. Não tem como o cara ser jornalista esportivo e não ter gostado de futebol em algum momento. E não ter torcido. Entendeu? Tá, mas vamos lá. Eu faço uma análise, digamos que mais racional sobre um determinado evento. Um Grenal, uma vitória de qualquer um dos dois, tá? Vai o meu comentário. Eu vou tentar fazer uma análise racional. Vou dizer que o Grêmio atacou mais vezes por um lado, que o Inter se defendeu de tal forma, que no primeiro tempo teve tantas situações. O Baldasso vai analisar o mesmo evento, o mesmo jogo, da seguinte forma aqui, ó, tomaram, não sei o que, ele vai quem dos dois, qual dos dois, melhor dizendo, vai despertar mais sensação no público. Sensação, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. O Baldasso, a minha penetração é uma penetração, um acesso racional. A penetração, o acesso do Baldasso é visceral, sentimental.
Hoje, a internet lida muito mais com o sentimento do que com o processo de racionalização. O Baldasso desperta a sensação, eu não desperto sensação, entende? Aquele vídeo do Baldasso que rolou aí nos últimos dias, eu quero 5, eu quero 8, eu quero 9. Eu recebi em 30 grupos de amigos, seja gremista, seja colorado, não sei, todo mundo. Se o Carlos Guimarães faz todo um comentário na Guaíba falando, olha, o Inter precisa contratar urgentemente um 5, ninguém vai compartilhar aquilo. Não vai. Porque é comum, é ordinário. Exato. Porque o modo com que eu manifesto, ele é um modo que visa ser racional. Agora, eu o acho... Baldasso, ele visa ser ou agressivo, ou irônico, ou sarcástico. Ele vai usar recursos que são recursos irracionais, ou seja, recursos de instinto ou de sentimento para atingir o público dele. Por isso que a galera vai toda atrás do Baldasso, ninguém vai atrás de mim, né? Tá, mas olha só, esse programa não é pra gente discutir o Baldasso, tá, meninas? Não, mas eu acho que o controle que a produção deixou aqui era a arma pra jogar no outro. Mas é nisso que eu queria entrar agora com o Guima nesse seguinte sentido, tá? Mas como que a imprensa vai reagir? Porque a imprensa precisa reagir a isso, entendeu? Quando a gente tem números onde o Baldasso, num jogo do Grêmio, faz mais visualização que a rádio, que tem 60% do share do mercado, né? No dial, perde para ele no YouTube, existe alguma coisa muito séria, né? Ou pelo menos muito importante acontecendo. Como que tu entende que o jornalismo vai reagir? Porque assim, o Baldasso, embora eu ame o Baldasso, né, eu sei que o Guima brinca, mas ele também gosta, o Baldasso, ele é um cara que ele se vende como jornalista, mas o que o Baldasso faz não é jornalismo. Aí vamos entrar então nessa discussão, porque este episódio, para quem não sabe, surgiu exatamente de uma discussão, uma conversa minha e do Guima, falando sobre isso. O que é jornalismo identificado e o que é entretenimento ou essas outras coisas. O que o Cris Oliveira faz é jornalismo. Isso. O que a Copeiro faz é jornalismo. A Copeiro faz jornalismo. A Pachola não faz jornalismo. Farid também não. Farid não faz jornalismo. Baldasso não faz jornalismo. Mas só que esses caras, eles estão levando a audiência e, consequentemente, eles estão levando a grana. A grana, claro. Duas coisas. E aí eu queria ouvir o Guimarães. Complementando o que a Márcia, ainda naquele resquício de resposta. Sim, é possível ser um jornalista identificado e fazer jornalismo e tal. O que vai determinar o que é jornalismo ou não é tu dizer o clube que tu torce, é a forma como tu vai se manifestar. Eu, por exemplo, posso dizer as mesmas coisas que eu digo hoje e simplesmente dizer, veja pessoal, eu sou gremista, eu sou colorado. Ponto, acabou aqui. Vamos continuar falando. Eu vou ter me identificado e vou continuar fazendo jornalismo, é a forma. Sobre o que as emissoras vêm fazendo com relação a isso, eu acho que movimentos bem pequenos, mas movimentos, primeiro, que esbarra numa ideia de uma dificuldade das emissoras tradicionais em inovar. Tu tem gestores que pensam, a gente sempre fez assim e vamos continuar fazendo assim. Tu esbarra nisso. Gestores que acham que sempre foi daquele jeito, tem que continuar fazendo daquele jeito, tá? Esbarra em profissionais que não entenderam esse novo momento, em profissionais que não entenderam que é preciso se reciclar. Tu tem profissional que fala a mesma coisa, um jeito de se comportar do que os caras falavam nos anos 70. Então tu esbarra nisso. Segundo motivo que tu esbarra, tá? A falta de capacidade, logo, de entender como fazer isso. Mas eu vejo pequenos movimentos. A Gaúcha botar um comentarista identificado, que agora tem o Vini Moura, o Bagé, a Guaíba dá uma liberdade, falar um monte de cara, para o cara se abrir, né? Já tem mais Cristiano Silva, Cristiano Oliveira já são identificados. A Grenal tem um programa de tarde lá, que é o programa de gremista contra o Colorado, que é o Fábio, Zé Célula Lacerda. Quando é que tu vai assumir nosso programa? Quando é que tu vai vestir aquela camiseta? Nós vamos fazer uma foto junto. Não, camiseta, o dia que eu falar... Nós vamos fazer uma foto junto. O dia que eu falar, eu não vou usar a camiseta, eu tô falando sério. Olha aí, o dia que eu falar, eu não vou usar a camiseta, esquece, eu vou dizer, sou isso, ponto. Não muda nada pra mim, se mudar pra vocês, o problema é de vocês. Vai ser feliz, cara. Eu não vou vestir camiseta, não vou ser representante de ninguém. Eu não vou nem torcer. Assistiremos no jogo representante junto, torcedor. Uma folga, nós vamos no jogo junto, pelo menos. Não, nem a pau, não vou frequentar a torcida, não vou torcer, não vou beber em lugar nenhum. Os caras me convidam, vamos fazer um churrasco aqui. É uma pica que eu vou fazer. Não, pode falar palavrão, não tem problema. Desculpa. Mas então por que tu vai assumir?
Se tu um dia for assumir, vai Porque ser eu por qual acho- motivo? porque eu acho Esse coração quer ser feliz, deixa esse coração ser feliz, Porque eu pelo acho que amor a de gente Deus. entra, ô Márcia, naquilo que eu falei antes. Eu acho que a fala do tempo da comunicação, o tempo atual da comunicação esportiva, ela exige que o torcedor, ou seja, o público, exige que a gente diga as nossas verdades e preferências. Ok. Seja no futebol, seja na política. Ele detesta cara enrustido em cima do muro na política. Na política eu já me abri, todo mundo sabe, não sou enrustido, não sou em cima do muro. No futebol, eu confesso que isso tá para acontecer, tá? Eu sabia. E tu vai revelar isso primeiro no coletivo, então. Não vou revelar, simplesmente só isso, ponto. Não vou fazer evento, não vou botar camisa, não vou torcer, nada disso. Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. Vero cabe no seu bolso. Vero é mais negócio. Peça sua proposta. Deixa eu pegar o gancho, então, para quem nos acompanha sabe que volta e meia a gente tem a participação da produção e eu tinha certeza que esse assunto ia incitar, trazer. né? Então, a primeira pergunta da produção diz o seguinte, com tudo isso que vocês estão falando, tá? Isso que significa, então, que um jornalista sem identificação não faria sucesso na internet? Não, Porque acho a gente tem, por exemplo, a gente até, quem quiser conferir, né, tá aí no ar, nosso Memórias RS com o Darcy Filho, que foi sobre os mundiais do Grêmio e do Inter, e é um jornalista que tem um canal no YouTube e ele não é identificado. A prova disso é o JB eu acho que depende. Tem 300 É verdade, 300 também, mil boa, inscritos no bem canal lembrado, dele. é. É um cara hoje extremamente respeitado no centro do país. Tem um monte de gente que diz, vi no JB. Claro que o JB tem muito hater, né? Ele tem muito hater, Claro. porque o João Batista, inclusive, ele é um cara do enfrentamento, né? O João Batista é o cara que vai pra... Até agora ele baixou um pouco a bola. Não, e Mas ele é de uma era- geração também ele era o já cara nativa que ia pra digital, rede né? bater, né? Eu acho que ele é mais jovem que eu. Mas ele... Ele já vem de uma geração Não, nativamente é, Não é digital, tão né? nativo assim, né? Não é muito mais novo, mas uma geração que aprendeu a trabalhar, digamos assim, já com Sim. o surgimento da internet. Mas o João Batista ele trabalha muito mais com informação, na minha Isso, opinião. isso. Né? Mas ele é um jornalista esportivo que não é identificado. Não, tá, mas foi um bom exemplo. Darcy e Isso. JB podem ser. Então, Isso. a opinião O de Nando vocês é Gross, que. né? O Nando Nando hoje. também É, o Nando. O Nando hoje também, o Nando tem um canal que tem 23 mil inscritos no canal dele. Né? Pra gente ter uma noção se 23 mil inscritos é bastante ou é pouco, a gente precisa lembrar que apenas 3% dos 15 milhões de canais produtores de conteúdo no mundo todo, só 3% tem mais de 10 mil inscritos. Ou seja, o Nando Caramba. faz parte de um Seleto seleto grupo. grupo que consegue ter crescimento, né? Consegue efetivamente ser importante dentro da maior plataforma de comunicação. Então, né? a opinião de vocês é que sim, dá pra ter sucesso na Acho internet, que sim. não sendo identificado no esporte. Eu acho que sim, eu acho que muito depende, não é eu acho que não é uma fórmula certa, né? Todo mundo vai fazer Isso. sucesso. Aham, Eu acho que claro. tem uma variação, especialmente de como tu se envolve com o projeto. Tem uma coisa de talento pessoal, né? Um cara precisa ter um carisma, precisa ter uma determinada forma. Uma latinha. É, exatamente. Uma latinha. Mais ou menos, né? Também não precisa ter. Mas tipo pra tu fazer... É o Farid, meu. Não, mas assim, ó, uma latinha no sentido de cara de pau, assim. Tu tem que ter... Sim. Tu tem que ter a cara de pau de falar o que... Tipo esse menino que tá aqui com Não, a cara de gente. pau. Não, mas assim, ó... Que fala o que pensa? Não, mas não é o que fala o que pensa, é diferente. É no sentido seguinte, o Guimarães nunca faria um sensacionalismo em cima de uma notícia comum. Não sei. Olha aí, ó, já vamos entrar em outro episódio que nós vamos tratar disso. E um cara tipo, como o Farid, e aqui não é uma crítica, tá? É um jeito de dele. fazer. O Farid, ele faz uma mega manchete, ele te prende durante 3 minutos dentro do vídeo lá do Grêmio, dizendo que o Grêmio tem um novo reforço, para te contar no final que o novo reforço é o Jeromel, que tá voltando em março, de uma lesão. Tu entendeu? É isso? Só que daí tu vai olhar, o vídeo tem 10 mil, 20 mil views. Um vídeo que ele fez com o celular na frente da casa dele. Eu acho que a diferença é essa forma que a gente, né? Eu sou o cara que fala realmente o que eu penso, eu não tenho muito rabo, né, com os lugares onde eu tô. Por favor, explicar pra audiência que eu te chamei de cara de pau, então, portanto, eu tenho razão. Claro, tem. Ah, tá, obrigada. Mas eu não saberia fazer, mas não é uma cara de pau ao ponto de Não é esse desprendimento. Exato, Não, é de criar claro. um personagem meio absurdo, assim, meio, sei lá, meio caricato pra poder... Não, sou eu, digo as coisas e faço as coisas, só que eu não vou aqui
Eu teria vergonha de pedir like, cara. Eu tenho vergonha dessas coisas. O like... Guima, é por isso que tu não tem um canal no YouTube? Eu acho que eu não sou um cara o Puma discorda. Mas eu acho que eu não tenho esse apelo. Eu acho que os assuntos que eu gosto, os assuntos que eu falo... Primeiro, eu não sou um grande consumidor de YouTube, tá? Eu não sou... É a primeira coisa, não é uma plataforma que eu gosto. Eu também não sou um grande consumidor de podcast, tá? Eu sou um bom consumidor... Que é uma falha impressionante, né? Porque eu tenho certeza que tu vai adorar. Não sei. É que talvez as referências... Eu tenho um pouco de... É que talvez as referências que tu tenha sobre o YouTube... Eu sou um bom consumidor de música. Não, é que talvez as referências que tu tenha sobre Livros. o YouTube sejam referências que acabem te afastando um pouco do YouTube mais amplo, entendeu? Tipo, eu acho que existem outras coisas dentro do YouTube que talvez se tu começasse a assistir fossem te encantar pela plataforma. Perfeito, eu também acho. Eu acho que é uma falação... Eu fico... Enfim... Acho que é muito falado e pouco ilustrado, mas aí... Eu gosto de linguagem de documentário, que é mais fragmentada. Tem várias coisas assim que eu poderia... Cara, tu poderia colocar. Tem documentário no YouTube, viu? Tem canais eu vejo alguns. Tem canais de música. Eu vejo canais de música. Que são incríveis. Eu vejo canais de música, alguns. Mas, enfim, eu não sou assim um grande consumidor. Eu sou um consumidor de mídias velhas, né? Eu uso o Spotify para ouvir música, basicamente. Tem um senhor de 80 anos aí dentro, né? Não, e fora também, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então, para ti, lá. que eu acho que tu é o cara correto para responder isso, porque eu vou voltar, tu é um pesquisador da comunicação. A gente vive hoje uma situação que me parece um pouco antagônica, tá? Tu me corrige se tu achar que não. Ao mesmo tempo que a gente tem um público extremamente sedento por um discurso ou uma análise de futebol mais rasa, né, que é o que importa mais o 3-0 do que como é que o time se comportou em campo, a gente tem essa mesma galera sedenta por caras como o Gufo Fogaça, que entrega números. Tá? Porque eu vejo assim, olha, eu tenho amigos meus que os caras assistem o Baldasso e depois querem confirmar a tese do Baldasso com os números que o Gufo entrega. Eu acho que essa proporção ela não é real. Ela não é real. Eu acho que os analistas táticos eles floparam no meio do caminho, muito por culpa deles, ou eles poderiam estar muito maiores do que eles são, mas eles preferiram investir, especialmente... Isso é uma coisa que está acontecendo comigo, né? Se vocês pegarem meus textos atuais, o modo que eu falo atualmente é uma linguagem muito mais simples do que era antes. Eu ando escrevendo de uma forma muito mais simples, eu ando me expressando de uma forma muito mais simples. Eles floparam no próprio ego, na própria vaidade. Os analistas táticos, eles continuaram com aquela linguagem extremamente rebuscada, que 5, 6 entendiam, e aí quando os outros reclamavam que não estavam entendendo, eles diziam que era uma questão de estudo, você precisa estudar, então é a gente que sabe. Eles derraparam na própria arrogância. Eu acho que o Gufo não é assim, mas a maioria derrapou na própria arrogância e se tornaram irrelevantes. Eu vejo completamente o contrário, cara. Eu vejo que hoje quem consome analista tático é pouquíssima gente. Nenhum deles se sustenta, o Fernando, nenhum deles se sustenta. O Future, se não é encher de promoção, de curso, de coisa, se não é virar, se eles fossem só mídia. Hoje eles estão vendendo camisa, estão vendendo caneca, estão vendendo curso, prestação de serviço, consultoria. Se eles fossem só mídia, estou falando de mídia aqui. Quem tá? nunca, né, Marcos? Mídia. Quem nunca, né? Claro. Se eles fossem só mídia, eles estariam falidos. Sim. Se eles fossem só produção de conteúdo para mídia. Se fosse só produção, né? Todo mundo eles falia. Eles precisaram se alargar para outras coisas, especialmente com curso ou com consultoria para clube ou para empresa, sei lá. Se eles fossem só mídia, eles hoje não existiriam mais, eu tenho certeza, porque não são sustentáveis. Nenhum analista tático brasileiro é sustentável, a não ser aquele que, obviamente, se cola num grande veículo, né? Tem o cara do Globo Esporte, tem o cara da Band. A gente está falando de outras proporções. Exatamente, né? que é um cara que é um profissional de uma emissora. A emissora paga até o contrato de trabalho com a emissora. Agora, o cara se bancar que nem alçar, que nem um Farid, que nem um Baldasso. Se alçar como marca e como conteúdo, não existe. Eu quero que vocês me mostrem um analista tático que hoje se sustenta sendo ele. Só com mídia. Não tem. Floparam no meio do caminho por culpa de vocês mesmos. Eu tenho um pouco de desabafo, porque eu tenho um pouco de ranço desses cares, porque... Tá tudo bem, aqui o mercado é o protagonista, gente. Foi uma briga, briguei com eles, foi uma briga violenta e eles não
modestamente vou falar, eles não me ouviram, ou nos ouviram, porque plenamente não ouviram quem sabia de comunicação. O fato é que esses analistas táticos não sabem nada de comunicação e floparam na primeira curva. Para alguns, bem feito. Alguns, bem feito. Eu vou pedir Produção, pega a faca. Não, eu vou pedir para toda a produção que está aqui, os caras vão dizer, esse homem não tinha que ter um canal do YouTube. Toma, Pelo pode, amor de vai, Deus, cara. arma, toma tua arma aqui que a Pelo produção. amor de Tá no Deus. controle, tu tá? Pega o teu- Tu tá invocado com esse controle, né? Eu tô invocada porque tu tava ali Tu tá no meio do invocado com negócio. esse Deixa eu te controle. perguntar então uma outra coisa. Uma outra coisa, Guima, que é, vou fugindo um pouco agora da questão do futebol, mas que é também hoje uma grande tendência dentro da comunicação, que é o jornalista identificado com a política, né? Porque assim, a gente teve durante muitos anos grandes analistas políticos Sim. que serviram ao jornalismo ou grandes jornalistas que foram analistas políticos, né? Hoje, a gente tem jornalistas extremamente identificados. Jornalistas os quais... Militantes, né? Militantes. A gente pega aquele senhor, que eu não vou dizer o nome, que durante muitos anos foi o cara de Brasília da Rede Globo, né? Que hoje ele tá... É um negócio que ia ser constrangedor, tu ver alguma coisa dele. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque isso também entra dentro desse estudo de comunicação que tu faz, né? Um grau menor, obviamente, Sim. né? Porque Sim, a tua parte é mais... Sim, não é muito a tua área não é de muita- pesquisa. Pesquisa mais a Mas parte tu do convive com esporte. muitos desses identificados, né? Pela cara dele, mais do que ele desejaria. Bem mais do que ele gostaria. Essa parte não precisa falar, Gui, a gente vai te poupar. Não, não precisa editar nada. Cara, assim, o que eu acho, tá? Diferentemente do futebol, onde tu dizer um clube ou não faz uma diferença considerável num processo Tu não muda a vida de ninguém. um processo da sociedade, né? Tu muda com o teu nicho ali do futebol, Ótimo. com a torcida, com o teu público, enfim. Tu pode ajudar a derrubar um técnico. de Exato, isso. Mas a gente tá na seara do lazer, da paixão, da Isso. questão mais individual Eu e não acho que as social. coisas no Brasil, elas desenharam de um jeito tão, assim, grave. A gente vive anos graves. Para mim, desde 2013, entrou num processo de grave para gravíssimo. Chegou um momento que era gravíssimo, que a gente pensou Também acho. que ia acabar. Isso. As pessoas, é o seguinte, vocês vão botar a gente para nos recolher e vai ser um negócio sanguinário mesmo. Eu achei que fosse acontecer Eu isso. também. Que a gente ia Mas voltar para os depois- anos de chumbo, Exatamente, mas depois isso se realinhou e acho que agora até eles fizeram tanta Eles erro, foram tanto tão erro. competentes até Não, pra que isso. nem isso conseguiram, né? Eu acho que era um compromisso do jornalista se posicionar. E esse compromisso do jornalista se posicionar, ele talvez tenha permitido alguns exageros, que foi como a Márcia falou. Quando foge da esfera do jornalismo, vai para uma esfera militante, onde o jornalista está espalhando fake news. É mais ou menos como um médico... Espalhar a doença. espalhar a doença. É isso? Boa. É isso? É como um cirurgião furar a garganta do cara com bisturi, sabe? De Sim, é o propósito. cara Achando que aquilo vai curar o vai cara, ganhar exato. a menina que vai ganhar o neném e sai com a perna amputada. Isso, achando que aquilo é o que vai dar certo para espalhar para os outros. Então a gente está ainda nesse momento, né? Eu vejo que a gente deixou de matar esse mal pela raiz lá no início. Quando a gente passou a investir em jornalismo declaratório, passou a entender que esses caras tinham que ter espaço porque dava audiência. Mas aquela bobagem de ouvir os dois lados, não existe ouvir os dois lados. Isso. Se de um lado a gente tem o cara que cura e do outro lado a gente tem o cara que mata, a gente vai ter que ouvir o cara que mata? Não, a gente fica só com o cara que cura. Não precisa ouvir o cara que mata. A gente tem que ouvir os dois lados quando a polêmica, o arroz em cima do feijão ou o feijão debaixo do arroz. Aí a gente pode ouvir os dois lados, né? Perfeito. Mas o cara que mata a gente não tem que ouvir. Ou quando a Dona Maria vai lá e reclama que não arrumaram o buraco na frente da casa dela e vai lá na Isso. prefeitura saber por que não Exato, arrumaram. isso. Mas não é tu ouvir o vítima do racismo e o racista. Isso. Vou ouvir o racista porque ele falou aqui. Isso não pode. A gente deixou de matar esse mal pela raiz quando percebeu que dava audiência, quando percebeu que dava engajamento. E alguns veículos, eles não conseguem se livrar disso. Se entranhou, né? Se entranhou, não consegue porque também isso aí vai dar engajamento para eles. Então eu vejo que é meio que um posicionamento do jornalismo dizer isso, sabe? Mais uma pergunta da produção, misturando esses dois assuntos, então.
o jornalismo identificado político e esportivo, vocês enxergam que eles se comunicam de formas diferentes? Ou dá para ver semelhanças? Eu acho que sim, muitas diferenças. Muito. O jornalismo esportivo ele é uma paixão que lida com um lúdico, que é o futebol. Que, obviamente, quando se exagera a paixão tem a violência, etc. Mas ele se identifica com o lúdico. E outra... Quase o irracional, né? O irracional nesse sentido, né? Uhum. O jornalismo político, ele é cruel, para alguns casos são cruéis. Eles mentem, cara. Tem jornalista que mente hoje para forçar a própria narrativa. Eles são mentirosos, sabe? Eu tive um episódio, tá? Que saiu um artigo, né? Uma crônica, um artigo no jornal de um cara, de um militante do PSDB, não recordo o nome dele agora, e ele falando sobre a importância da gente rever a política, né? Da gente entender que a gente precisa discutir a saúde e não a saúde ideológica, que a gente precisa discutir a infraestrutura, mas não a infraestrutura ideológica. E eu coloquei num grupo meu para fazer um teste. E em 5 minutos os caras já estavam brigando para dizer quem é que começou a briga ideológica sobre a saúde. Né? Então, tipo, tudo aquilo que estava dentro daquele texto que era vamos tentar tirar a ideologia, né, a exacerbada, porque não tem como tu fugir da ideologia da política, mas tirar a ideologia exacerbada dentro da discussão para a gente discutir quem é que arruma o posto de saúde que está precisando, tudo aquilo em 5 minutos acabou. Por quê? Primeiro, porque quem discute isso é uma galera que não precisa. Uhum. Entendeu? Todo mundo que estava discutindo ali, ninguém nunca foi num posto de saúde. Todo mundo, quando precisa, vai no Mãe de Deus, vai no Moinhos, vai não sei onde. Então, essa construção também eu acho que passa muito por isso. E o próprio mercado alimenta. Né? O próprio mercado, e aí já que a gente está falando sobre mercado, né, eu ouvi da boca de uma diretora de comercial de um grupo aqui do Rio Grande do Sul, que ela falou, estou sendo cobrado por marcas que querem programas de direita dentro do grupo, senão vão tirar o dinheiro. Quando o microfone for desligado, tu vai me contar que grupo é esse? Eu conto toda a história. Tô gostando desse programa, porque eu vou saber então, muitas coisas dos bastidores. Então tem isso. Né? A gente também tem aquele negócio do eu tenho dinheiro, eu mando claro. E eu quero. E se tu não colocar, eu tiro meu dinheiro de lá. Né? Então, isso não precisa ser na esfera nem política e nem esportiva, gente. Sim. Essa é a regra, Exato. Infelizmente, de muito veículo. Meninos, última pergunta, Fernando. Porque senão, se deixar... Capricha, hein? Capricha. Porque se deixar, eu sei que vocês vão a tarde inteira falando, né? A gente vai fazer uns 3 programas. Mas não desperdiça crédito, não vou revelar o time. Não. Minha pergunta é simples pra ti. Tu hoje, tu vê a possibilidade de um Fabiano Baldasso, de um Farid, Germano Filho, voltarem para dentro do jornalismo, porque eles estão fora do jornalismo. Tu vê essa possibilidade hoje? Tu acha que vai chegar um momento que essa construção, que vai ser tão híbrido, uma rádio, alguma coisa assim? Até existe já hoje, né? Eles já estão na Bandeirantes, o Baldasso está na Bandeirantes, mas como jornalista mesmo, tu imagina que isso vai acontecer ou tu acha que já são 2 mundos separados e a partir de agora cada um vai construir o seu? Cara, aí tem uma... Bela pergunta. Não, bela pergunta. Bela pergunta. Aí eu tenho uma tese chamar que mais daria vezes também, mais Fernanda. um outro programa, tá? De vez em quando eu dou sorte. Tá umas dentro, Mais velho. um outro programa, um textão, tá? A gente deu vários insights pro Guimarães, inclusive, tá? Eu acho que eles já representam uma coisa que eu chamo de pós-jornalismo. Impossível eles voltarem para fazer o jornalismo tradicional. Impossível. Porque o jornalismo tradicional não será mais jornalismo tradicional. O movimento é mais ou menos assim. Eu estou usando as canecas como que tem várias, inclusive. Tem muitas canecas. Vocês não pensam que a gente está bebendo. Esse aqui é água, esse aqui é o jornalismo, essa caneca é o jornalismo, e aqui tem uma outra caneca que estava dentro do jornalismo, que são o Farid e o Baldasso. Eles saíram dessa caneca. Ao invés do movimento futuro ser de a caneca voltar para cá, esse jornalismo é que vai entrar no Fabiano e no Farid. Uau! O jornalismo é que vai acompanhar os dois, porque a gente vai estar numa era do pós-jornalismo. Essa era do pós-jornalismo, para mim, é uma era performática. Eu estou mais performático do que eu era, tá? Muito mais performático.
É uma era de performance, é uma era de constante e imediata relação com o público. É isso. Exatamente no mesmo momento. Instantâneo, né? No mesmo, mudando o conteúdo que tu vai fazer. No YouTube, tu lê uma coisa, um negócio ali, esse cara tem razão, esquece, mudando o conteúdo que tu vai fazer, refazendo o conteúdo. Uma era em que aquela rigidez do jornalismo tradicional ela vai ser abandonada, tu vai estar... Que já tá bem mais leve. Exato, Se fosse fazer esse programa conosco... Estamos fazendo jornalismo? Estamos. Ótimo, obrigada. Mas se fosse fazer esse programa com a gente há 15 anos, a gente estaria numa posição diferente, as tarefas não estariam Claro, aqui, sem dúvida. a gente Eu não estaria com um solto. roteiro, um teleprompter. Eu não estaria de camiseta e nem eu de bermuda. Eu tô de bermuda também. Eu tô de bermuda isso. também, não estaria. Tô de chinelo. Então, a gente, isso aí tá mudando. Claro. Então, eu acho que o movimento não é do Baldasso, do Farid, algum dia pensarem em voltar Sim. a fazer jornalismo. Eles podem voltar para uma emissora, sim. Sim. Mas a emissora é que vai estar Muito correndo atrás. Sim, muito mais fluida para receber ele. Hoje eles são emissoras, são marcas. Quem está correndo atrás não são eles, são os outros. Concordo plenamente contigo. Gente, que programa foi esse? Infelizmente, chegou aquela hora que eu detesto, que é dizer que acabou o nosso tempo. E eu tenho certeza que daqui vão sair muitos insights para outros episódios. Inclusive, quem assistiu até aqui, que eles não se mataram, pessoal, eles são amigos, comenta. É muito parecido. Pior que é verdade. Cada um no seu campo, no caso. A gente só tem uma divergência. O time. Não, tô brincando, não vou provocar ninguém, vai. Não, a divergência é que eu vejo ainda... Cara, eu nem vejo mais com ceticismo, eu acho que a divergência é mais em relação a mim. O Fernando acredita que eu sou um bom conteúdo e eu não acredito que eu sou um bom conteúdo. Porque afinal de contas o Guilherme é a pessoa que mais se autodestrói, né? Não, porque eu acho que eu não tô encaixado ainda nesse... Eu acho que ainda, tem eu acho como. que a nossa principal diferença entre eu e o Guilherme é assim, ó, e eu acho que é isso que impede ele de se enxergar como um possível YouTuber, né? Que é a questão de que existe um preconceito do Guima sobre a questão do influencer. Entendeu? Sim. Entendeu? Tipo nós vamos começar outro programa, pensar outro episódio. Pra ele, o que, na verdade, pra mim, e aí não quero ofender o Guima, pra mim é uma bobagem, porque acontece? Todo mundo que influencia alguém é um influencer. O influencer, ele não é um ser, ele não é um ente. Entendeu? Tu tem um médico que, se ele cria um canal e tem canais incríveis de medicina, ele é um influencer, entendeu? E, tipo assim, ó, hoje o Baldasso, ele é tão influencer quanto sei eu, lá, o Drauzio Varela. O Drauzio Varela, entendeu? Que é um cara sério, né? Não que o Baldasso não seja, mas o Baldasso é um personagem. Não, o Baldasso é um personagem dele mesmo, a gente sabe disso, entendeu? E é um personagem incrível, é um personagem sensacional, mas ele gente, eu vou aproveitar esse gancho e vou dizer, Baldasso, fica o convite, vem conversar com a gente, porque esse programa se tornou basicamente pra ti. Mas, meninos, muitíssimo obrigada por mais essa discussão de alta qualidade, de altos argumentos aqui. A produção tem mais umas 2 ou 3 perguntas aqui que eu acabei não fazendo, porque não vai dar tempo. A gente fala em off agora. Isso, agora vem a parte boa, porque agora eu vou descobrir várias coisas que eu tô curiosa. Para quem ficou até aqui, então, e foi estimulado por esses vários insights e quiser comentar sobre o que quer ver e ouvir aqui conosco, fica à vontade. Aproveita, compartilha, te inscreve, ativa o sininho pro YouTube, te avisar sempre que tiver conteúdo novo, e sempre tem, porque este programa é semanal. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.